Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. E no vídeo de hoje é uma continuidade da série História da Igreja Católica, Doutores e Doutoras da Igreja. E hoje, 13 de janeiro, celebra-se a memória litúrgica de Santo Hilário de Poitiers. É considerado um dos pais da Igreja no período da patrística, no desenvolvimento da fé cristã, por assim dizer, no cristianismo primitivo. Mas antes de continuar, gostaria de pedir um grande favor. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe com outras pessoas em outros grupos, deixe aí seu comentário. Tudo isso ajuda muito na manutenção deste canal de evangelização. Bom, a grande importância de Santo Hilário, ele é considerado o Atanásio do Ocidente, e o que ele e Santo Atanásio têm em comum, eu gravei o vídeo sobre Santo Atanásio, que também é um doutor da igreja, é a defesa contra heresias que surgem exatamente no desenvolvimento da fé cristã. E, por assim dizer, a principal heresia que Santo Hilário combatia é exatamente o arianismo, que surge no século IV, né, no período da Alta Idade Média, e que nega prioritariamente ou negava a divindade de Cristo. E a tese central do arianismo é que Deus é o único incriado, ou seja, que não foi criado, e que o Filho e o Espírito Santo não são coeternos. Então, para os arianos, Cristo não era da mesma substância de Deus, mas foi criado por Deus como as outras criaturas. Ou seja, Jesus seria uma criatura e, nesse sentido, ele não seria Deus. Então, temos aí erros teológicos, mas, além do arianismo, surgem outros tipos de heresias, né? O que é uma heresia, por assim dizer? O desvio da doutrina ou do próprio ensinamento da doutrina cristã. Simplificando aqui. Se é um desvio, então há um ensinamento errado. Aí você pode parar para pensar, mas isso faz muito tempo, essas heresias já não existem mais. Muito pelo contrário. Basta você pesquisar em sites na internet, você vai perceber, como estou mostrando aí na tela, que tem várias pessoas que negam a própria divindade de Cristo, e a temática de hoje é a defesa de Santo Hilário sobre a existência da Santíssima Trindade. E por incrível que pareça, há várias pessoas em canais fazendo apologias, ou seja, defesa, negando a existência da Santíssima Trindade. Então essas heresias, por mais que elas surgiram num contexto lá na antiguidade, elas continuam a influenciar a mentalidade daqueles que estão dentro do universo cristão, por assim dizer. Além das heresias, o que pode ocorrer muitas vezes é uma dúvida como de fato a Santíssima Trindade ela existe dentro da doutrina de fé. E aqui o vídeo eu não vou tratar de explicar o que é a Santíssima Trindade, porque isso é impossível. Vamos lá, isso é impossível. Explicar a Santíssima Trindade é impossível. O que nós conseguimos, mediante os estudos teológicos, a própria tradição da Igreja, né, com os santos padres, é chegar com a elaboração de pensamento que vai nos apresentar melhor definições daquilo que nós acreditamos, né, da fé que nós professamos. Porque muitas vezes há distorções sobre o que de fato é a Santíssima Trindade. Vou dar um exemplo muito simples, e aqui eu não estou negativando, não estou criticando e falando mal, apenas apontar para um exemplo como certas heresias elas ocorrem ou estão dentro do universo cristão ou na igreja. Vamos lá para o triteísmo. O que seria o triteísmo? Sugerir que as três pessoas
tem três consciências distintas e seria o triterismo. E a crença em três deuses. Você fala, Renan, eu nunca ouvi falar disso. Então vamos lá. Quem aqui nunca cantou em uma missa, ou em um grupo de oração, ou em qualquer outra reunião com os irmãos de fé, aquela música do Padre Marcelo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Aí depois repete, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Vejamos, isso é um exemplo de uma heresia do triteísmo, certo? Novamente, não estou aqui falando mal de quem compôs a música, de quem cantou, apenas apontando para o esclarecimento. Você fala, Renan, por qual razão isso é considerado uma heresia? Nós não invocamos três deuses diferentes em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Simplesmente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não evoca três nomes diferentes. Você evoca um Deus. São três pessoas, conforme nós vamos ver nas explicações de Hilário de Poitiers, e essas três pessoas é um Deus uno, uno e trino, certo? Mas é apenas um exemplo. Mas conforme eu já até mostrei em alguns sites, o que nós temos de confusão, né, que é apresentado nos dias de hoje. Então vamos lá. Santo Hilário de Poitiers, né, viveu, né, do ano 315 a 367, nasceu na região da França. Ele foi canonizado pelo Papa Pio IX e assim como também foi, né, declarado doutor da Igreja, né, pelo próprio Pio IX. E ele, num período, pelo seu posicionamento, principalmente, né, contra o arianismo naquela região onde ele habitava, teve um período que ele teve que fugir, né, da Europa e ir para o Oriente. E nesse sentido, nessa estadia dele no Oriente, ele começa a se aproximar, né, dos escritos dos pais da Igreja do Oriente que falam sobre a questão da Santíssima Trindade. E o interessante de tudo isso é de que ele fundamenta, né, traz mais questões à fé, ele enriquece a fé. Não foi o único a tratar sobre a questão da Santíssima Trindade. Nós veremos no vídeo de hoje também Santo Agostinho trata sobre essas questões, porque é exatamente no período que surge, né, o cristianismo, a fé ela estava sendo elaborada, né, surgiu a necessidade desses grandes homens, né, desses gigantes da fé, de iluminar a fé cristã. Bom, e tudo isso que vai ser analisado daquilo que está nas Escrituras, assim como no Catecismo da Igreja Católica, na própria tradição da Igreja. É interessante aqui que rapidamente fazer análise, né, do Catecismo da Igreja Católica, assim como o Catecismo Romano, né, o Catecismo de Trento, que traz exatamente os fundamentos da nossa fé. Bom, se quisermos iniciar análise sobre a Santíssima Trindade, até no aspecto bíblico, eu convido você a abrir a Bíblia lá em Gênesis. Gênesis traz essa dimensão até do próprio aspecto da criação. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 26. Então, o que nós temos? Gênesis 1, versículo 26. Vamos pela leitura. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Então vamos lá, está aqui no plural. Ué, façamos? Então não é um Deus singular? O que nós temos? É Deus dizendo: façamos
O homem, a nossa imagem, como nossa semelhança. E se nós pegarmos para a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, ela não parece ser um plural majestático. E não se explica também pelo simples fato de que o nome Elohim é um plural quanto à forma, pois ele é usado quase sempre como nome próprio do verdadeiro Deus, é acompanhado normalmente de um verbo no singular. Tá, o verbo pode estar no singular, mas a palavra Elohim ela está no plural. E na sequência, a gramática hebraica parece aconselhar o emprego do plural, o grego seguido pela Vulgata, do Salmo 8, versículo 6, retomado em Hebreus 2, versículo 7, compreendeu esse texto como uma deliberação de Deus com sua corte celeste, com os anjos. E este plural era uma porta aberta para a interpretação dos padres da igreja, que viram já sugerido aqui o mistério da Trindade. Vamos falar que ele estava falando com a sua corte celeste, mas aqui é o próprio nome de Elohim, não dá a dimensão de corte celeste. Nós já estamos aqui com o início de uma análise do que seria a Trindade, que consiste você vai, não, mas aqui não apontou para 3 pessoas. Bom, nós veremos depois no desenvolvimento do próprio Novo Testamento as outras pessoas, por assim dizer, da Santíssima Trindade. Então a palavra Elohim e o pronome nós são formas de plural, definitivamente mais de 2, e deve estar se referindo a 3 ou mais. Nós estamos ainda no Antigo Testamento. Nós estamos ainda falando do Filho e do Espírito Santo. Mas, ao longo da leitura aqui, nós veremos que há espaço para o entendimento de uma Santíssima Trindade. Então, nesse sentido, devemos lembrar que a palavra Trindade não é usada nas Escrituras. Mas tome cuidado, porque se você fizer essa interpretação, e uma interpretação rasa, se nós formos para essa lógica, o próprio Jesus ele não se autoconsidera Deus, ele não fala eu sou Deus. Ele utiliza outros elementos de palavra para a definição da sua divindade. Agora, se você for simplesmente por aquilo que está escrito na escrita, há vários termos que você não vai encontrar na Bíblia e faz parte da doutrina. Bom, então, o que nós temos? 3 pessoas coexistentes e coeternas, perfazendo um só Deus. E, nesse sentido, não há a dimensão de 3 deuses. Hoje, muitos que são contra a questão trinitária vão apontar que existe 3 deuses. Não. A Trindade é um Deus feito de 3 pessoas. Então não há nada de errado em usar o termo Trindade, mesmo que essa palavra não se encontre na Bíblia. E é mais prático dizer a palavra Trindade que dizer 3 pessoas coexistentes e coeternas perfazendo um só Deus. Imagina falando sobre isso. E se isso for um problema para você, considere isso. A palavra, vamos lá, a palavra avô também não é utilizado na Bíblia. Mesmo assim, sabemos que havia avós na Bíblia. Abraão foi avô de quem? De Jacó. É uma questão de sucessão de entendimento da própria sequência do texto. E quando nós estamos aqui, nós estamos fazendo um entendimento exegético, né? O próprio Hilário de Poitiers, ele traz uma reflexão acerca do Antigo Testamento. E nesse sentido, temos que atentar a algo chamado de exegese prosopológica, né, cristã primitiva do Antigo Testamento. Então, essa exegese, o que ela é? É uma estratégia de leitura centrada na pessoa, que procura resolver as identidades ambíguas de oradores e audiências em textos do Antigo Testamento, explicados à luz da clara determinação de suas identidades.
Se nós vamos lá em. Agora, já indo para o Novo Testamento, quando nós vamos em Hebreus, capítulo 1, um exemplo dessa exegese prosopológica. Vamos em Hebreus, capítulo 1, versículo 5. O que está escrito? Capítulo 1, versículo 5. De fato, a qual dos anjos disse Deus: Tu és o meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: Adorem-no todos os anjos de Deus. A respeito dos anjos, porém, ele declara: Ao filho, porém, diz: O teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. E assim continua. Então, nós temos aqui a dimensão do pai e do filho. Então, isso aqui é um desenvolvimento de identidade. Nós não temos um isolamento de pessoas. Nesse sentido, e nessa questão de isolamento de pessoas da Santíssima Trindade, antes de mencionar a obra de Santo Hilário sobre a Trindade, gostaria de falar sobre o que Santo Agostinho, também na sua obra A Trindade, fala nessa questão da doutrina sobre o Filho de Deus, e ele trata de uma forma bem categórica. Ele coloca assim: há uma regra canônica disseminada nas Escrituras e adotada pelos doutos e intérpretes católicos das mesmas Escrituras, a qual nos atemos com firmeza para compreender como o Filho de Deus é igual ao Pai na condição divina que possui, e inferior ao Pai na natureza humana que assumiu, conforme está em Filipenses 2, versículos 6 ao 7. Ou seja, Jesus, ao se referir ao Pai, ele dizendo que é o menor com o Pai, ele não está falando da questão de substância. Ele não está falando de uma questão substancial. Dentro da filosofia é que nós vamos nos ater a não nos aprofundar muito na questão de substância. Nós podemos desenvolver isso em outro vídeo. A própria palavra substância, substare, aquilo que sustenta. Jesus não está falando da substância que o sustenta sendo inferior ao Pai. Ele está falando da natureza humana que assumiu e na sua condição de servo. E como nessa natureza humana ele é inferior não somente ao Pai e ao Espírito Santo, mas também a si mesmo, não pelo que foi, mas pelo que é. Pois ao assumir a forma de servo, e aí nós entramos no kenosis, a palavra grega, que é o esvaziamento, é o rebaixamento de toda aquela condição divina ao assumir a condição humana. E aqui nós temos a questão hipostática, que são das duas condições, ou as duas naturezas, seja a natureza divina e natureza humana, em uma só pessoa. Ele não perdeu sua identidade, a sua forma divina, de acordo com os ensinamentos das Escrituras. E nesse sentido, nós temos que entender que Pai, Filho e Espírito Santo são únicos no sentido de união, novamente, a união hipostática. Nós podemos ainda analisar nas Escrituras, novamente, o convite às passagens nas Escrituras sobre o Pai e o Filho, que revelam a sua identidade e igualdade de essência, como nós podemos lá em João 10, versículo 30. O que nós temos em João 10? Eu e o Pai somos um. Novamente, eu e o Pai somos um. E ele tinha a condição divina e não considerou a ser igual a Deus como algo a se apegar de forma pretensiosa. Novamente, Filipenses 2, versículo 6. Para assumir a condição humana, na condição de servo, ele se faz inferior, mas não substancialmente, não em termos geracional, mas sim da sua missão que ele tem que cumprir.
Alguns vão pegar a passagem de João 14, versículo 28, querendo dizer que Jesus é inferior. Então vamos lá, João 14, versículo 28, dizendo que Jesus é inferior, por isso não existe trindade, mas é uma bagunça que essas pessoas pegam das escrituras e bagunçam as escrituras, mas aqui não tem bagunça, né? Claro, ó, João 14, né, capítulo 14, versículo 28. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amásseis, ficarias alegres, porque por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E ao dizer isso, não está tratando da questão de substância, dizendo que ele é inferior, porque se começamos a negar isso, né, negar a pessoa de Jesus enquanto uma pessoa divina, né, Jesus, Deus, nós podemos aí correr a uma outra heresia. Nós já mencionei aqui o arianismo. Já falei da heresia do triteísmo, né? São heresias presentes no dia de hoje e tem muitas igrejas e muitos líderes religiosos, né, falando, né, dessas heresias como se fossem verdades de fé, que é uma contradição. Uma heresia não é uma verdade de fé, né? Você não pode transformar mentira numa verdade. Então, simplesmente falar que Jesus, ao dizer, né, em João 14, versículo 28, que ele é inferior ao Pai, nós estamos recorrendo à heresia do adocionismo. O que seria o adocionismo? Foi uma teoria que afirmava que Cristo era um simples homem sobre o qual desceu o Espírito de Deus. Originou um mercador de couro bizantino chamado Teodoto, né, que trouxe até Roma em torno do ano de 190. Na verdade, ao dizer isso, falar que Cristo é apenas, porque eles pegam, ele é o Cristo, né? Ele é um ungido. Então ele só apenas recebeu a unção do Espírito Santo. Na verdade, ao afirmar isso, do adocionismo, vou pegar um exemplo que paralelo, não é uma crítica, tá? Só pegando um exemplo paralelo. Por exemplo, os muçulmanos, eles acreditam em Jesus enquanto profeta, que ele recebeu o Espírito de Deus para ser um profeta, mas ele não era Deus. Então nós caímos numa negação da nossa própria fé ao dizer que Jesus era um simples homem que recebeu o Espírito. Então foi uma heresia de um grupo relativamente isolado de pessoas, né, que negava a Trindade, né, pois eles negam que Jesus era Deus. Depois temos uma outra heresia seguindo esse mesmo pensamento de inferiorizar Jesus, dizendo que ele é apenas um simples homem, que é o monarquianismo. E quem sustenta essa heresia inicialmente foi Noeto de Esmirna, na atual Turquia, e embora, né, condenado em sua teoria pelos presbíteros de sua cidade, ele conseguiu levar suas ideias até Roma. Então, esse monarquianismo, né, ao contrário do adocionismo, estava firmemente convencido tanto da unidade de Deus como da plena divindade de Cristo. E essa teoria começou a ganhar simpatizantes em Roma e alguns teólogos. Agora, o que acontece? Para eles, qualquer sugestão de que o Verbo ou o Espírito pudessem ser outro ou uma outra pessoa distinta do Pai era uma afirmação da existência de dois deuses. Que nós caímos em pessoas em pleno século XXI dizendo que se o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus. Olha, vejamos bem. Vamos lá em João. Nós estamos nos atentando aqui primeiramente às Escrituras antes de entrar mais nas obras, né, de Santo Hilário e Santo Agostinho. Olha lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E nessa sequência, e o Verbo se fez carne. Então nós temos lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Então o que os monarquianistas eles afirmavam? Que só existia uma pessoa, não tinha diferença de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui nós temos na própria Escritura, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ok?
Nós vamos lá, no capítulo 1 de João, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único. Opa, nós temos aqui Filho único, certo? E aí, nessa sequência, nós estamos falando aqui de João. Se nós formos para o Evangelho de Lucas, você fala, por que vamos mudar de Evangelho? Porque João ele nasce exatamente falando sobre a questão de Deus, essa questão até mesmo trinitária. Mas se nós vamos para o Evangelho de Lucas, Fernando, por que você está recorrendo ao Evangelho de Lucas? Porque o que nós temos na Anunciação? Olha lá, o Senhor está contigo. Vamos lá em Lucas 1, do versículo 26 da Anunciação. Fala, Renan, por que você está fazendo essa relação de João com Lucas? Né, do Evangelho de João com Lucas? Pois na Anunciação, o que nós temos? Quando o anjo fala a Maria. Então, Lucas 1, começa a anunciação no versículo 26, mas vamos lá no versículo 35 de forma específica. O anjo, Maria, né, pergunta como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum, na questão da encarnação do Verbo. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo virá sobre ti. Então, nós temos aqui a outra pessoa da Santíssima Trindade. Então, tomem cuidado, né? Pelas escrituras, nós conseguimos clarear essas questões de heresias. Caso não ficou claro, é só deixar aí no comentário, a gente pode debater mais sobre isso, né, em outros vídeos. Depois temos uma outra heresia, que é chamado sabelianismo. Na pessoa de Sabélio surgiu uma forma de monarquianismo mais sofisticado. Eles procuraram elaborar mais os termos da heresia, que de alguma forma percebia a ingenuidade do monarquismo simples e levava em conta elementos somados de empréstimo ao trinitarismo econômico que os monarquianistas criticavam. Então, embora Sabélio, afirmando a unidade de Deus, ensinou que a divindade se expressa em 3 operações, comparando a divindade como o Sol, objeto único que irradia tanto calor como luz. O Pai seria a forma ou essência de divindade e o Filho e o Espírito Santo como modos de sua autoexpressão. Não, é uma heresia. Querer colocar, né, que quando fala do Filho é uma operação e o Espírito Santo é uma outra operação, são modos de operação diferente de Deus, é uma outra heresia. Da mesma forma que ao longo da igreja, no desenvolvimento das teorias, né, teológicas, que passam por uma análise, passam por discussões, tem uma heresia, por assim dizer, eclesiológica, uma heresia da história. Durante o período do desenvolvimento da história da igreja, no período medieval, nós temos uma concepção de história a partir, né, de um religioso chamado Joaquim de Fiore. Ele divide a história falando que em determinado momento somente o Deus Pai agia. Depois, em um outro momento, com Jesus é o Deus Filho. E depois, após Pentecostes, surge, né, o Espírito Santo. Isso aí é um tipo de monarquianismo ou de sabelianismo, na verdade mais sabelianismo, porque não se divide o modo de operar de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus fala, se é o Deus Pai, naquilo que está sendo falado é a Santíssima Trindade que fala, não é um isolamento de um ser. Então existe essa heresia, né, a partir de Joaquim de Fiore, tentando dividir a história, né, em pessoas diferentes. Não, Deus ele age de forma única, e essa forma única é no sentido de união.
Ele age de forma comum, ele não se divide em operações, né? O Pai, né, que Jesus fala, o Pai está em mim, eu estou no Pai. O Filho não é o Pai, mas o Filho é Deus, o Pai é Deus. O Espírito Santo não é o Pai, mas o Espírito Santo é Deus. A problemática é que as pessoas querem pegar, né, o conceito da Santíssima Trindade, eles querem racionalizar a tal ponto que fica explicável. Não tem como você racionalizar a ideia de Deus. E dentro do gnosticismo e do racionalismo, algumas pessoas falam: olha, aquilo que eu não consigo entender, eu não acredito. Oh, meu querido e minha querida, tem tanta coisa na vida que nós não entendemos e nem por causa disso nós deixamos de acreditar. Muitas vezes é mais uma questão de uma, desculpem aqui, uma preguiça intelectual de querer se aplicar mais a uma tentativa de entendimento do que simplesmente falar que isso não existe só porque você não entende. É uma busca de um discernimento. Bom, então nesse aspecto, eu misturei bastante elementos aqui, trazendo que ao longo da história surgiu essa confusão. E o que Santo Hilário, na sua obra, ele coloca, como podemos ver aí, nas obras da patrística, o que Santo Hilário diz? A insensatez dos hereges atuais, os arianos, vai de encontro a deles. Afirmam contra Sabélio ter lido: o Pai é maior do que eu, conforme eu já mencionei aqui, João 14, versículo 28. E sem entender nada do mistério da natividade, nem do mistério de um Deus que se esvazia de si mesmo. Nós temos a questão da quenosis, né, em Filipenses 2. Nem da carne assumida, sustento que a natureza do Filho é inferior do que ele, proclama que o Pai é maior. Combatem Sabélio, afirmando que o Filho existe, é menor do que o Pai, porque pede para ser reconduzido à glória anterior, porque tem medo de morrer e porque morreu. Vejamos bem, Sabélio, contrariamente, defende a natureza divina pelas ações como esta nova heresia, para não crer que o Filho seja Deus, não negar o único Deus. Sabélio, afirmando o Deus uno, não admite absolutamente um filho. Então, né, que é Ário, do arianismo, valoriza as obras do Filho, o outro, Sabélio, retruca dizendo que Deus está presente nas obras. Ou seja, eles confundem a identidade, e quando você tem uma confusão de identidade, certamente você vai dar uma confusão de se tratar da substância e da essência. Certo? Então, essa primeira parte do entendimento, né, histórico-teológico que surgiu ao longo da Igreja Católica, utilizando das escrituras de forma equivocada. Infelizmente, como já mencionei, nos dias de hoje, há vários líderes fazendo pregações contrariando totalmente aquilo que é da fé cristã. Tá? Agora nós vamos nos atentar às questões do próprio catecismo, né, as questões do catecismo romano, ainda com intermédio, né, das observações de Santo Hilário, assim como de Santo Agostinho. Então agora vamos analisar a doutrina da Trindade, né, com seus fundamentos propriamente ditos. Nós temos aqui, inicialmente, a unidade na distinção. Por qual razão? Há um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa unidade não é apenas moral ou funcional, mas ontológica. O que quer dizer ontológica? Na estrutura do ser. Um só Deus, uma única essência divina, essa essência divina oisia, do grego, e três pessoas, que são três subsistências ou hipóstases, cada uma plenamente Deus. Na tradição cristã sustenta que Deus possui uma só consciência divina, pois há uma única essência divina. A consciência de Deus é infinita, perfeita e não limitada por divisões, como ocorre na consciência humana. E há uma distinção nas pessoas. As pessoas da Trindade são distintas não por possuírem consciências separadas, mas por suas relações eternas. Temos que o Pai é não gerado, o Filho é gerado eternamente pelo Pai.
e o Espírito Santo procede eternamente do Pai. No Ocidente, do Pai e do Filho. No Oriente tem uma visão diferente, que é a questão do filioque, que até levou para as questões cismáticas no sentido da teologia. A questão é ser gerado, né? Cristo ser gerado e não criado. E tem uma diferença na perspectiva teológica. Na expressão gerado, né, que é utilizada no credo niceno-constantinopolitano para descrever a relação do filho com o pai, gerado, não criado, consubstancial ao pai. Aqui, gerado indica que o filho procede eternamente do pai, mas de maneira única e divina, sem o início no tempo. Essa geração é um ato intrínseco à essência divina, fora do tempo e do espaço. Então, dizer que é gerado não se trata que é criado. Muitas vezes as pessoas colocam ser gerado e ser criado enquanto sinônimos. E essa é uma questão que foi debatida lá atrás, que levou a certas heresias. Agora, temos uma questão de geração, de essência compartilhada. O filho é da mesma natureza ou essência que o pai. A geração significa que ele recebe sua essência do pai, mas sem ser inferior ou posterior a ele. Sem criador e criatura. Então, gerado implica uma relação interna à divindade, enquanto criado se refere a algo trazido à existência do nada por Deus. Então, o filho, ele não é trazido da existência do nada por Deus. O filho, ele existe, quando dizer assim, do nada por Deus, dizer que como se Cristo fosse uma criatura, ou se o filho fosse uma criatura fora da realidade da divindade. Não. Ele é gerado dentro da própria noção de trindade. Agora, criado é um ato livre de Deus, pelo qual ele traz a existência, o mundo e os seres nele, e a partir do nada ex nihilo. Então, tudo que é criado é contingente, ou seja, depende de Deus para existir. Na questão do gerado numa perspectiva filosófica, na filosofia aristotélica e tomista, gerado pode se referir a algo que procede de outro por um processo natural, como o filho procede de seus pais. Essa geração é intrínseca à natureza daquilo que gera. No contexto divino, eu falei inicialmente toda uma processão natural. No contexto divino, gerar não implica divisão, mas comunicação de essência, algo que transcende as categorias humanas de geração. Então, novamente, aqui eu não vou explicar o que é a Santíssima Trindade, né? Repito, a pretensão do vídeo não é isso, é apenas para trazer esclarecimento e luz, né, à fé cristã. Então, na continuidade aí da diferença de gerado e criado na perspectiva filosófica. Quando nós falamos de criado numa produção contingente, criar no sentido filosófico é trazer algo à existência sem necessidade intrínseca. O ato criador está enraizado na vontade do Criador, não na sua natureza. E o criado não compartilha da essência de seu Criador. Por mais que nós sejamos criaturas de Deus, nós temos em nós uma participação da natureza, da substância divina, mas nós não compartilhamos a essência. Nós temos que entender também, como nós vimos no início do vídeo, em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26, nós somos a imagem e semelhança. Imagos, do grego, não quer dizer essencialmente. Né? Ser idêntico e ser essencial são coisas diferentes. Ser idêntico e ser igual são coisas distintas. Nós temos a imagem e semelhança de Deus, porque carregamos em nossa natureza o principado do ato criador de Deus, na substância,
que traz nós o sopro de vida. Então, nós carregamos aí nessa imagem, mas isso necessariamente não quer dizer que a essência é a mesma coisa. Então, esse é um aspecto que devemos ter cuidado na questão de geração e criação. No Catecismo da Igreja Católica, caso você esteja com o Catecismo em mãos, no número 685, o que nós temos? No artigo 8, creio no Espírito Santo. Então, quando nós temos crer no Espírito Santo pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. É por isso que se tratou do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. Aqui, portanto, só se tratará do Espírito Santo na economia divina. Olha lá, o Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho, do início até a consumação do projeto da salvação. E interessante, quando nós vamos ali no número 683, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Por qual razão isso se dá? Vejamos aqui. Só pode-se dizer que Jesus é o Senhor, assim como o Espírito Santo é também chamado de Senhor. Nós veremos isso. Mas aquele que conhece no seu coração, na manifestação, na revelação do Espírito Santo, que Jesus de fato é o Senhor. Mas por qual razão isso se dá? Olha, só vai conhecer plenamente aquilo que o Filho é mediante o seu Espírito. É interessante que quando Jesus aponta por essas análises, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ué, se ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, para conhecer verdadeiramente o Pai, é preciso conhecer o Filho. Mas somente vai entender que o Filho é o Senhor se for pelo Espírito Santo, as três pessoas, nas questões da análise da essência, da identidade. E nesse sentido, quando nós continuamos aqui na leitura do Catecismo, nós vamos agora para o número 689. Então, na verdade, vamos para o 684, na página 197 no Catecismo da Igreja Católica. O Espírito Santo, por sua graça, é primeiro no despertar de nossa fé e na vida nova, que é conhecer o Pai, aquele que enviou Jesus Cristo. Conforme está em João 17, versículo 3. Todavia, é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregório Nazianzen, o teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da conscendência divina. Então vejamos, o Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mais obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho, fez entrever a divindade do Espírito. Agora o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho, e quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como peso suplementar, para usarmos uma expressão um tanto ousada. É por meio de avanços e de progressos, de glória em glória, que a luz da Trindade resplenderá em claridades mais brilhantes. Então vejamos, é por meio de avanços e de progressões, progressos, que vai se entendendo melhor a dinâmica da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 689. Aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho. Gálatas 4, versículo 6. Está no Catecismo, mas nós podemos pegar lá
nas Escrituras, Gálatas 4, versículo 6. Então, o que nós temos? Ó, vamos lá. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então vejamos, nós acabamos de ver, né, até pelo Catecismo, que no 683, conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Olha, se não posso dizer que Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo, conforme a carta aos Coríntios, em Gálatas 4, versículo 6, e porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Mas qual que é o Espírito do seu Filho? O Espírito do seu Filho é o Espírito Santo, aquele que faz verdadeiramente nós conhecermos quem é Jesus e que Ele é o Senhor. Temos essa dimensão. No sentido de entender a relação entre essas pessoas, ela é o tempo todo dinâmica. Ela não se faz por operações, mas a todo momento aquele que vê Jesus vê o Pai. E nesse contexto, né, na sequência, o que nós temos que entender? A relação da Santíssima Trindade são as relações eternas. Em que sentido? O Pai é a origem sem origem. Ele gera o Filho eternamente. Novamente, ele gerar não é criar. O Filho é gerado eternamente pelo Pai, sendo a expressão perfeita do conhecimento divino. E o Espírito Santo procede como amor mútuo entre o Pai e o Filho. Isso no Ocidente. Tudo isso para evitar um entendimento que não seja equivocado. Então, novamente, ser gerado não quer dizer que ele foi criado. Tá? Jesus foi gerado eternamente pelo Pai. Não houve antes em que o Filho não existisse, porque ele é coeterno com o Pai. Então, no relacionamento trinitário, a geração é um mistério que descreve como o Filho procede do Pai. Não como um ato temporal, mas como a realidade eterna. A natureza divina, como gerado, né, o Filho possui a mesma essência divina do Pai. Ele é plenamente Deus, igual ao Pai. Essa questão de ser gerado, né, em João 1, dos versículos 1 ao 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né, conforme nós já vimos. Então, nesse aspecto, nós temos que entender a questão de geração e criação. Por essa razão, né, e por outras, Santo Hilário ele traz exatamente uma dimensão, né, de refletir sobre os atos, né, do próprio Deus. Ainda nos escritos de Santo Hilário, o que ele coloca? Eu e o Pai somos um. Conforme está em João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Por que me forçar a crer em uma substância diferente? É uma pergunta que Santo Hilário faz. Por que me atraís para a crença em outro Deus? Os atos que são próprios de Deus, só o Deus Uno os realizou. Clamarão contra essas coisas os que pregam um filho diferente de Deus Pai, com lábios não menos viperinos, dizendo: não reconhece o mistério da salvação? Deve-se crer no Filho, porque quem foram feitos os séculos, por quem foi formado o homem. Foi ele que, por meio de anjos, deu a lei, nasceu de Maria, foi enviado pelo Pai, foi crucificado, morto, sepultado e ressurgiu dos mortos.
está à direita do Pai, é o juiz dos vivos e dos mortos. Nele iremos renascer, a ele deve-se confessar, dele é o reino a ser merecido. Então, vejamos. E quando o Santo Hilário ele vai falar, ele está falando dentro de um contexto exatamente muito hostil à profissão, né, da fé católica, muito hostil porque tratar da dimensão, né, trinitária, existia ainda, como nós vimos aqui, São Gregório Nazianzeno, que diz que, olha lá, por meio de avanços e de progressões de glória em glória que a luz da Trindade resplenderá. Então houve momentos de grande dificuldade até no entendimento dos conceitos sobre a Trindade, nas questões de essência, a questão de substância, a questão de coeterno, né, de eternidade. E o que devemos entender que isso não pode afetar a nossa fé a tal ponto de ficarmos com muita dúvida. O que nós temos que procurar é pensar. O Pai é a fonte máxima ou causa, certo? O universo. Nós podemos pegar lá na primeira carta aos Coríntios, né? Quem quiser pegar pela Bíblia novamente. No capítulo 8, o que nós temos? Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para que existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de que todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Olha, vejamos aqui uma outra questão já. Renan, aqui não está falando do Espírito Santo, então não é trinitário. É sim, porque depois outras passagens vão corroborar com isso aqui. Todas as coisas que existimos no Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de que todas as coisas existem. Então, se todas as coisas existem por causa do Pai, existem também por causa do Cristo, conforme está em Coríntios. Podemos pegar ainda em Apocalipse, capítulo 4, do versículo 11. O que nós temos lá? Novamente, isso nós estamos falando do Pai. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então nós estamos falando com fonte máxima ao caos, o universo, né, a própria revelação. A revelação divina é Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós estamos falando da revelação divina, a salvação. João capítulo 3, versículos 16 ao 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Depois, um quarto item aí, por assim dizer, falando de Deus como fonte máxima, né, das obras de Jesus. João capítulo 5, versículo 17. O que nós temos? Mas Jesus lhes disse, ele respondeu, meu Pai trabalha até agora, que eu também trabalho. Ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. O Filho é o agente através do qual o Pai faz as seguintes obras, a criação e a manutenção do universo. Como assim a criação e a manutenção do universo? João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Temos em Colossenses capítulo 1,
dos versículos 16 e 17. O que nós vamos ter nessa sequência? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós estamos falando aqui do Filho como manutenção do universo, tá? A divina revelação, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Estamos em João 1, do versículo 1. Nós temos em Mateus tudo. Isso está em Mateus 11, do versículo 27. Tudo me foi entregue. Entregue por quem? Por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele que o Filho quiser revelar. E só é revelado por meio do Espírito Santo, conforme nós vimos no Catecismo. E a salvação. Nós temos em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E que nós temos lá? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Então o Pai faz todas essas coisas através do Filho, que funciona como seu agente. E o Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai faz as seguintes obras: criação e manutenção do universo. Você fala, não, mas não é Jesus? Sim, em Jesus também. Mas vejamos que em Gênesis, capítulo 1, do versículo 2, o que nós temos? A terra estava de que forma? Então vamos ver aqui em Gênesis. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então não há operações diferentes. São que cada pessoa na Trindade Santa manifesta em comunhão e agindo. Em Jó, vamos lá, em Jó 26, versículo 13. Pelo seu corpo o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Temos aí a divina revelação na questão do Espírito Santo, em João 16, versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, nós nos dissemos na carta aos Coríntios que somente pode dizer que Jesus é o Senhor manifestado no Espírito Santo. Certo? Temos a dimensão da salvação, João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ainda os feitos de Jesus, nós podemos ver isso lá em Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder. Aqui é o que muitos vão pegar e elaborar heresias, dizendo que Jesus é apenas um ungido de Deus. Tá, nós temos o Jesus humano, certo? Mas esse Jesus humano, ele não se separa do Jesus Deus. Tá, ele de fato é ungido. Ele se faz servo, Filipenses 2. Ele está no Espírito Santo, mas ele está no Espírito Santo e Deus estava com ele. Aqui está fazendo referência ao Deus Pai. Então, nós temos 3 pessoas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas ou estados de Deus. Santo Hilário vai elaborando nessa
nessa perspectiva, como no trecho que eu acabei de ler, né, de Santo Hilário, né, antes das leituras dos trechos da Bíblia, mas cada qual separadamente é Deus. Então, enquanto nós podemos pegar ilustrações, nós temos que focalizar na grandeza de Deus e sua natureza infinita, maior do que a nossa. Não tem como nós entendermos profundamente, né? O que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 11, vamos lá, os versículos 33 e 34. Porque fica querendo, né, explicar tudo, né? O intuito aqui não é explicar tudo, o intuito é refletir sobre a grandeza e a riqueza do mistério da Trindade. Ó, Romanos 11, dos versículos 33 ao 34. Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos! Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Aí no versículo 36 fecha assim: porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o catecismo romano, né, o catecismo de Trento, ao trazer o estudo, né, a reflexão sobre a fé, né, do credo, por que nós rezamos? É o terceiro artigo do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então vejamos bem, o qual foi concebido do Espírito Santo. Eu já falei aqui sobre a questão da anunciação, da concepção, né, de Nossa Senhora. Então nós temos, conforme está aqui no Catecismo, na encarnação do Verbo Divino, houve união perfeita, mas sem confusão das naturezas divina e humana. A encarnação não foi só obra do Espírito Santo. Na encarnação, algumas coisas se realizaram naturalmente e outras sobrenaturalmente. Cristo, vejamos bem, Cristo não é filho adotivo de Deus. O que, principalmente, se deve meditar sobre a primeira parte deste artigo. Nasceu da Virgem Maria. Como se entende Cristo ter nascido de Maria Santíssima? Cristo nasceu da Virgem Maria, excedendo a ordem da natureza. E na sequência aqui, o qual foi concebido o Espírito Santo. Aqui até fala no Catecismo. É, pois, na explanação do terceiro artigo, em que o pároco está mostrando a grandeza desse mistério. A Sagrada Escritura o propõe frequentes vezes como fator fundamental de nossa salvação. Nós procuramos, por meio das Escrituras, exatamente entender isso. E o interessante aqui, no Catecismo, vai exatamente na questão do princípio era o verbo. Nós voltamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, conclui por fim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, que é uma pessoa, aí no latim, hipóstasis da natureza divina, assumiu de tal forma a natureza humana que uma e a mesma pessoa é o suporte das naturezas divina e humana. É que o termo grego hipóstase e o latino hipostasis traz essa questão de suporte das naturezas divina e humana. Daí resultou que dessa admirável união
se conservaram as operações e propriedades de uma outra natureza. E na frase do célebre pontífice São Leão Magno, nem a glória da natureza superior destruiu a inferior, nem a elevação da natureza inferior diminuiu a dignidade do superior. Interessante isso aqui. Você fala, nossa, é complexo, profundo e bonito, rico. Aqui entra a questão da quinosis. Novamente, nem a glória da natureza superior destruiu a inferior. Então, a natureza superior não destrói. Aqui a natureza superior seria a divindade de Jesus, não destrói a sua natureza humana. E nem a elevação da inferior. Então, o fato de Jesus ter sido homem e Deus, e o ser homem e Deus eleva o seu estado de natureza humana, não diminui a dignidade da superior. Elas estão totalmente em comunhão. Sendo essencial explicar bem as noções. Quando dizemos que o Filho de Deus foi concebido por obra do Espírito Santo, não afirmamos que essa pessoa da Santíssima Trindade consumou sozinho o mistério da encarnação. Ainda que só o Filho assumiu a natureza humana, nem por isso deixaram de ser autoras desse mistério todas as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, concebeu sim do Espírito Santo, ok, mas isso não quer dizer que as outras pessoas da Santíssima Trindade não participaram da concepção, né, do Verbo que se faz carne. Certo? Bom, então isso do Catecismo Romano. E para finalizar, com Santo Hilário de Poitiers, ele vai dizer assim: aqui, no entanto, o Verbo é Deus, o ser existente. No Verbo, o ser do Verbo é enunciado pelo nome. A designação de Verbo como Filho de Deus lhe pertence pelo mistério da natividade, assim como também o nome de sabedoria e poder. Estas realidades que existem no Deus Filho pela subsistência da verdadeira natividade não faltam a Deus Pai como próprias, embora vindo dele, nasçam para ser Deus. Com frequência já dissemos não haver divisão no mistério do Filho. Não houve separação imperfeita, mas geração perfeita. Por isso, tais cognomes são bem adequados ao Deus unigênito, porque o constitui como pessoa subsistente pelo fato de seu nascimento. Contudo, estão no Pai em virtude da natureza imutável. O Deus unigênito é o Verbo. O unigênito, o que quer dizer? Em união plena e perfeita. Mas por qual razão ficar falando do Verbo? Porque o erro de entender mal a questão da Santíssima Trindade se dá exatamente por entender mal quem é Jesus. E quando se entende mal quem é Jesus, certamente irá entender mal quem é o Pai e, consequentemente, ter uma relação bem difícil com o Espírito Santo. E na nossa espiritualidade, para que possamos crescer em virtude, crescermos profundamente, né, com Deus, é preciso ter essas noções mais clareadas, né, mais esclarecidas. Não é o que nós sempre pedimos, né, para o Espírito Santo, né, em momentos de dificuldade que nós pedimos, né, discernimento para o Espírito Santo, para que nos dê discernimento, né, sobre os acontecimentos da vida, né, nos momentos de orações. Certo? Então seria isso. Foram apontamentos que eu coloquei sobre as explicações de Santo Hilário, né, o próprio contexto de falar sobre a Trindade. É um assunto que é inesgotável, não tem como se esgotar, mas apenas apontamentos, esclarecimentos acerca da nossa fé. Agradeço imensamente pela atenção. Até o próximo vídeo. Paz e bem.